Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e pela primeira vez um filme me fez ter uma impressão melhor sobre um livro que eu tinha lido e não tinha gostado tanto assim. Bom, então antes de começar, não esquece de deixar seu like, seu comentário e se inscrever. E hoje a gente vai falar sobre o livro e eu vou comentar alguma coisinha sobre o filme, porque sim, mas principalmente sobre o livro O Astronauta. E aí agora eu vou pedir 1 milhão de desculpas porque eu não falo tcheco, então eu vou pronunciar o nome do autor como eu imagino que seja a pronúncia, que é Jaroslav Kalfar, ou Kalfar, porque tem um negocinho no R, Kalfar. Kalfar, Jaroslav Kalfar, enfim, O Astronauta, do Jaroslav Kalfar, que é publicado aqui no Brasil pela editora Aleph, foi publicado originalmente em 2022, e eu li já tem algum tempinho. Na verdade eu li um pouco antes do lançamento do filme de mesmo nome. Na verdade acho que aqui eles nem traduziram, acho que ficou como Spaceman mesmo, da Netflix, com o Adam Sandler. E meu Deus, como eu odiei esse filme, mas o filme serviu para eu gostar um pouco mais do livro, que não é um livro muito fácil de ser lido. Eu tive alguma dificuldade não, mentira, na leitura foi fácil, a leitura foi tranquila, é bem gostoso de ler, mas talvez na compreensão da mensagem do livro, essa talvez seja o meu principal ponto de dificuldade com essa leitura. Vamos começar do início. Então, é um livro que se passa numa data meio indefinida. A gente está acompanhando então um ex-professor e agora astronauta, de novo, não falo tcheco, Jakub Prochaska, acho que é Prochaska, Jakub Prochaska, que é uma pessoa, agora um astronauta, que está sendo mandado para a primeira missão da República Tcheca. E essa missão espacial é extremamente importante, pois o país ele está tentando finalizar, terminar de fechar as cicatrizes deixadas pela queda do regime soviético na República Tcheca. Então a gente tem ali um país que ainda está em processo de capitalização, né? Ele está entrando ali, ele já entrou no capitalismo, mas ele ainda está num processo de aos trancos e barrancos de desenvolvimento e aumento ali da desigualdade social. E o governo ainda está muito inseguro, seja da posição global que a República Tcheca possui, também quanto do apoio popular, e eles precisam muito da figura de um herói popular. E o Jakub, ele foi escolhido para essa missão, porque além dele ser um professor de astrofísica, ele é filho de um ex-delator do regime soviético, né? Uma pessoa que trabalhava ali para a polícia secreta, deletava camaradas para que, né, e tinham possibilidade de trair o regime. E aí vocês imaginam o que acontecia com essas pessoas que poderiam trair o regime. Então é um panorama complexo, real e complexo de políticas governamentais. Isto posto, não é um livro sobre política. E aí começa a complicar. Porque o livro ele se passa em 2 pontos específicos da história do Jakub. A gente começa acompanhando a partida dele para o espaço, e nesse espaço ele está indo investigar uma nuvem gasosa nunca antes encontrada, que está meio que de passagem pela Terra, e ele tem a missão de coletar esta amostra e levar de volta. E a República Tcheca seria ovacionada no mundo por ser o primeiro país a ter essa amostra, etc. E isso é intercalado com passagens da memória dele, de quando ele era criança, e, né, a gente conhece um pouco o pai dele, conhece principalmente os avós do Jakub, que a gente descobre depois que foi efetivamente quem o criou, né? Os pais faleceram ali quando ele tinha
uns 10 anos, eu diria, uns 10 anos, e os avós terminaram de criar o Jacob. Então é um livro que ele é extremamente existencialista e introspectivo, porque o Jacob está sozinho no espaço, ele tem alguns momentos de interação com a Terra, tipo, acho que 2 ou 3 vezes ao dia, mas de certa maneira a gente está preso dentro da cabeça dele, seja em memória, nos trechos em que a gente está no passado, seja no momento em que ele está reflexivo no espaço. E o que acontece no espaço? Ele tem contato com uma criatura extraterrestre que depois ele, ele nomeia ela de Anus, né? Hanus, que é com H, então eu não sei se... Eu acho que é Hanus que eles pronunciam, até no filme acho que ficou Hanus a pronúncia, que é tipo como se fosse uma aranha com... Tem até uma ilustração aqui na capa, mas é tipo uma aranha com vários olhos e uma boca, com capacidades psíquicas que consegue vasculhar as memórias dele, então meio que o Hanus é quem... Hanus tem esse... É como se ele disparasse esses gatilhos de memória do Jacob, e o Hanus está tentando entender a humanidade. Esse é meio que o papel dele. Então é quase como se fosse o encontro de 2 exploradores espaciais que estão muito longe dos seus mundos, um da Terra em busca dessa nuvem e um que está vindo meio que da origem dessa nuvem até a Terra para entender o que são os humanos, né? Então é como se fosse o meio de caminho e o encontro desses dois. E aí, além de ser um livro sobre o processo do Jacob fazer as pazes com o passado dele e entender essa figura do pai, o que o pai fez, o que o pai era, o que os avós eram, que principalmente a figura do avô dele era, que é uma figura muito importante para ele, é como isso reverberou na vida adulta dele. É um livro que tem outros personagens, seja através das memórias ou seja no tempo presente, ele está interagindo com outros personagens. Então tem a esposa dele, que tem um certo drama ali, mas ela logo sai de cena, ao contrário do filme, onde ela é uma das protagonistas. No livro ela logo é retirada de cena, ela tem pouquíssima ação, quase nenhuma ação no livro. A gente tem os avós, propriamente dito, a gente tem a figura de uma pessoa misteriosa do passado, do pai do Jacob, que está constantemente tentando se vingar da família do Jacob para poder ter uma vingança com relação à tortura pela qual ele sofreu. E aí essas divagações, essas digressões do personagem, elas vão se acumulando e se acumulando e vão pintando um cenário extremamente complexo de compreensão, tanto do protagonista, que está longe, anos-luz de qualquer tipo de bom mocismo ou moralidade. Ele é um personagem complexo, ele faz coisas boas e ruins, ele é egoísta, ele é fraco, ele tem todos os defeitos que vocês possam imaginar, no sentido de cobrar a esposa, mas também não ser uma pessoa que fornece a ela nenhum tipo de cuidado e ponto de apoio, e ao mesmo tempo mostrar que, cara, ele é assim porque ele teve um passado muito complicado, muito conturbado, e tem os seus pontos positivos. Obviamente ele tem os seus pontos bons, ele tem o seu ponto de bocidade, ele tem a sua ética, a sua moral e etc. A minha grande questão é entender a mensagem, né? O autor, né, o Jaroslav, ele é um autor tcheco, e esse pano de fundo, e eu imagino que deva ser difícil, né? Esse pano de fundo de discussão sobre as cicatrizes da queda da União Soviética, da transição ao capitalismo, de também e aí é curioso porque os personagens, eles têm duas decepções, né? Eles têm a decepção de que o socialismo implementado no país não funcionou, mas também tem a decepção de que o capitalismo tão sonhado também não funcionou. São 2 sistemas que falharam ao atender 100% das demandas da população. Então
essa dicotomia desses desejos, elas transcendem, elas afogam a obra, assim. É um livro muito sobre não ter necessariamente aquilo que você deseja e aprender um pouco a jogar com as cartas que você tem na mão. E ao mesmo tempo, o Hanus, ele tá ali quase num papel de tentar não julgar, tentar estar num lugar mesmo de apreciação dessa história humana, mas trazer uns contrapontos que talvez o leitor esteja pronto para trazer. É quase como se fosse um diálogo com Deus, assim, em que ele está trazendo alguns contrapontos, do tipo, perguntar algumas coisas de sentimentos mesmo, de tentar entender o que movia os sentimentos naquele momento, ou tentar validar os sentimentos do Jacob naquele momento e tentar fomentar aquela discussão ali. Dito isso, isso é 2/3 do livro, né? Tanto a parte do passado quanto a parte dele no espaço é 2/3 do livro. E aí a gente tem um terço final, não chega a ser um terço, vamos ser justos. Deve ser, menos de 60 páginas, 70 páginas, que é a parte final do livro, em que a gente tem uma tentativa de desfecho para o Jacob, que também é um desfecho em que bota toda a moralidade dele em xeque, que bota todo o que ele deveria ter aprendido nessa viagem em xeque, que coloca toda essa preocupação dele de, cara, eu preciso ser correto e moral porque meu pai tinha um comportamento incorreto, imoral, antiético, em xeque, e meio que isso também propicia com que ele faça as pazes com o próprio pai e com o avô e com as decisões da família e com vários outros aspectos, assim. Então é um livro muito complicado, muito denso. A leitura fluida, gostosa, muito boa, mas a mensagem, eu não sei, quanto mais eu penso, eu sinto que menos eu entendo, menos eu consigo inferir o que o autor deseja passar. Se é só um grande poço de questionamentos e incertezas do avançar da história e deste grande... o momento importa mais do que o que vem depois e o que vem antes, né? Então, tipo, você precisa guiar a sua ação pelo que está acontecendo naquele momento, porque o passado não vai te julgar e o futuro, né, você não sabe porque vai ser construído com as consequências do seu presente. Então ele tem essa necessidade de estar sempre se auto-questionando. É uma história que está sempre se auto-questionando. Dito isso, vamos ao filme. Se você viu o filme, acho que já deu para perceber que o filme não tem nada do que tem aqui no livro. Absolutamente nada. O livro simplesmente é um bando de americano pegando essa história que fala sobre um passado histórico incrível da República Tcheca, que inclusive são as minhas partes favoritas do livro, que é o passado dele, em que narra como era viver naquela época e as consequências do regime e ter uma pessoa de dentro do regime na própria família, e ignora tudo isso para tentar construir apenas uma história de romance entre o Jacob e a esposa essa que tem zero efetividade aqui dentro do livro. Mas o filme se perde completamente e não funciona nem como adaptação, nem como um filme que, né, do tipo, se ele não tivesse se baseando em nada, ia só extremamente ruim. Então a minha dica é, se você viu o filme e não gostou, leia o livro, é muito melhor. Se você viu o filme e gostou, leia o livro, é muito melhor. Se você não viu o filme, faça um favor a você mesmo. Não veja o filme e leia o livro, que é muito melhor. Eu só precisava tirar isso do meu sistema. Obrigado
canal por me propiciar fazer isso neste momento. Agora, alguns quesitos técnicos do livro, vamos lá. Então, é publicado aqui no Brasil pela editora Aleph. Essa capa eu acho belíssima. Eu lembro que na época algumas pessoas ficaram meio chateadas. Eu só odeio que eles colaram esse adesivo horroroso que eu não tenho coragem de tirar porque vai estragar a capa do meu livro sobre o filme da Netflix. Que eles colaram na capa do livro em vez de colar naquele plástico que protege o livro, né, do livro xerincado. Enfim, mas é publicado na Aleph, foi publicado ali em outubro, novembro de 2022, tem 336 páginas, está saindo a preço de capa por R$ 69,90 e a tradução da Aleph é feita pelo Rogério Galindo. E para finalizar, eu acho que a última coisa que eu tenho para dizer é: eu acho maravilhoso como nas partes do espaço existem momentos em que o Jacob ele precisa se comunicar para a Terra. E muitas vezes não para falar se ele tá bem, se ele tá mal, se a missão tá indo bem, ou etc. Mas para fazer comerciais. Porque como que eles conseguiram viabilizar uma viagem pro espaço? Foi através de patrocinadores. Então ele precisa falar, tipo, bordões do tipo: nossa, eu preciso usar a pasta X porque ela é tão boa que ela funciona até no espaço. É tipo um pinho-sol lá que eles usam. Com um pinho-sol X, né, com um desinfetante X, eu mato 99,9% das bactérias, que é o que mantém o sucesso da missão e me protege de qualquer coisa oriunda do espaço. Então, tipo, tem essa criticazinha inteligente, sabe, sobre como é o capitalismo, né? Então, tem essa coisinha aqui que me deixa ainda mais confuso sobre qual é a mensagem do livro, sabe? Se ele só fosse uma crítica, no geral, sei lá, ao socialismo, ou só ao capitalismo, ou qualquer coisa assim, seria muito mais fácil. Mas, enfim, vale a leitura. É bom livros que te deixam matutando sobre ele tanto tempo assim. Mas é isso. Então, fala nos comentários o que você achou e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados aqui do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.